Olá, alunos do 6º ano, aqui é a professora Karina de Geografia. Estou passando mais uma vez para gravar essa videoaula para vocês nessa semana. E hoje nós iremos falar da unidade 6, tá? A unidade 6 toda, que será a nossa unidade também da nossa prova, tá? E iremos falar sobre a distribuição e o uso da água. Então, a água, nós sabemos que a água acaba sendo um recurso natural e esse recurso, ele tem cerca de 70% da nossa superfície terrestre é coberta de água e o restante acaba sendo de porções imersas. Essas águas, elas podem ser tanto águas salgadas quanto água doce. Porém, existe uma pequena parte de água doce que acaba sendo de nosso consumo imediato. E aí, a gente começa a estudar também a parte dos estados físicos da água e as suas mudanças. Sabemos que quando a água ela está no estado sólido, o que acaba acontecendo? As moléculas, elas acabam ficando, ó, como vocês podem observar, mais próxima uma das outras, tá? Então, ela acaba ficando mais sólido, como se fosse um exemplo, a pedrinha de gelo, tá? E aí, nós temos também um outro estado, que é o estado líquido, né? Quando essa pedrinha de gelo, se a gente deixar fora do gelo, né, por muito tempo, ela vai sair do seu estado sólido e vai ficar no seu estado líquido, né? Que é o exemplo aí pra gente dos lagos, dos oceanos, da chuva, né? Ou seja, as moléculas elas estão mais dispersas. E existe também o lado gasoso, né? Onde o estado gasoso, onde a gente começa a observar que as moléculas elas acabam ficando mais dispersas umas das outras. É quando a gente coloca uma chaleira, né, para ferver com água e a gente acaba vendo que aos poucos ela acaba evaporando, tá? E aí nós temos a questão das mudanças do estado físico. Quando eu tenho um aquecimento, né, quando eu tenho gelo, né, aí você pega a pedrinha de gelo e deixa ela lá esquentando, né? Qual é o resultado que você vai ter? Essa água ela vai sair do estado sólido e vai para o estado líquido, né? Houve o aquecimento. Quando ela sai do estado sólido e vai para o estado líquido, nós chamamos esse ciclo de fusão. Quando ela está no estado líquido e vai para o gasoso, a gente chama de evaporação, que é o caso da água na chaleira, tá? Quando ela passa do estado gasoso para o estado líquido, há um resfriamento. Então, a gente chama isso de condensação. E quando ela está no estado líquido e passa, né, a forminha de gelo que a gente coloca lá na geladeira, no freezer mais precisamente, ela passa pelo processo de resfriamento e a gente denomina como solidificação, tá? Então, esses são os estados físicos da água. Existe também a questão do ciclo hidrológico, tá? Então, a água ela acaba estando em constante movimento. E por estar em constante movimento, ela acaba gerando um ciclo, né? Ou seja, você tem a água do mar. Essa água do mar, ela evapora, tá? Ou não só a água do mar, como também as plantas, né? Existe a evapotranspiração das plantas e dos animais. Então, o que acaba acontecendo? Sobe, né? Acaba subindo. Quando elas sobem, o que acaba acontecendo? Existe a condensação, né? Onde elas acabam se condensando, né? Se juntando e acaba formando as nuvens e, por fim, precipitam. O que é precipitar? É cair a chuva, né? Então, ela evapora, ela precipita.
Quando ela precipita, quando ela cai, né, ela vai tanto para o mar, né, para um rio, para o mar, ou ela pode também fazer o processo de infiltração, tá? O que é esse processo de infiltração? Quando essa mesma água, ela vai ser infiltrada sobre o solo, tá? Então, ela sendo infiltrada sobre o solo, ela também ajuda aí no processo das águas subterrâneas e até mesmo na parte das águas do mar, que ela pode voltar também para o mar, tá? Ou quando uma geleira ela acaba derretendo, ela pode ir escoando e formando um rio, formando um lago, né? E também ajudando a aumentar o nível da água do mar, tá? Então, o ciclo da água é o seguinte, ela evapora, se condensa, então evapora, condensa, precipita, né? E cai. Quando ela cai, ela vai infiltrar sobre o solo, tá bom? Então, acaba fazendo esse ciclo constante, que é o ciclo hidrológico. Lembrando que é claro que os seres humanos, eles acabam interferindo nos ciclos hidrológicos de diferente maneira. Se em uma cidade, né, você tem a construção de prédios, de casas, isso vai, muito asfaltos, né, isso vai fazer com que a sua água, ela tenha uma certa dificuldade para infiltrar, né, e aí, essa dificuldade para penetrar no solo, né, por o solo estar bem impermeabilizado, faz com que ocorra a questão da dificuldade do escoamento e também ocorra as enchentes, né, a questão dos alagamentos acaba acontecendo devido a esse processo. Nos campos também, os campos onde você tem maior cobertura vegetal, é claro que as águas vão conseguir infiltrar com maior facilidade, tá? Então, isso tudo acaba sendo dentro do ciclo hidrológico. Existe também a diferença entre oceanos e mares. Os oceanos, eles acabam tendo grande extensão, né? Sendo uma grande extensão de água salgada, tá? Que acaba circundando todos os continentes. Então, nós temos o Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, o glacial ártico e o glacial ártico aqui em cima, desculpa, e o antártico aqui embaixo, tá? Existe também a parte dos mares, né? Os mares, eles acabam sendo em menores proporções que os oceanos, tá? Em menores profundidades também. Existe a parte dos rios, né? O que são os rios? Acabam sendo o curso de água, né? Que acaba se formando a partir de um derretimento de uma geleira ou até mesmo da chuva, né? E os rios, eles podem ser perenes ou temporários. O que é um rio perene? É um rio que nunca seca. Já o rio temporário é um rio que vai secar, tá bom? E aí, nós temos as bacias hidrográficas. O que são as bacias hidrográficas? As bacias hidrográficas, elas acabam sendo uma área, né, que acaba sendo constituída pelo um rio principal, quando você tem um rio principal, tá? E seus afluentes, né, que são os seus rios que estão ao lado, tá? Aí a gente pode observar aqui, né, que são as nascentes, onde o rio ele acaba nascendo, né? Pode vir de uma cachoeira, né? Que é o canal da nascente. Existe o rio principal, que é esse rio aqui, tá vendo, ó? O principal, tá? Os rios principais. Existe também os seus afluentes, que é onde esses rios vão desaguar, tá? Ó, aqui um afluente, outro afluente, né? Onde esses rios vão desaguar, tá? Existe a parte das margens, essas partes das matas que são as margens de um rio, tá bom? E existe também a questão do curso, né, do rio. Então, por onde o rio está cursando, né, que pode ser uma cachoeira, se vocês observarem aqui esse pontinho branco, é uma cachoeira, tá? E aonde o rio, ele acaba desaguando, né?
que pode ser, ele pode desaguar dentro de uma outra bacia hidrográfica, dentro de um mar, tá? Então, isso acaba sendo um esquema aí de ocupação. E aí, a gente consegue perceber também que essas bacias hidrográficas, aqui no Brasil, nós temos a bacia do Prata, né, do Rio da Prata, que é a bacia que pega a parte do Rio Paraná, Paraguai, Uruguai, tá? Que pega essa parte desses países e pega no Brasil a parte do Paraná, tá? Lembrando que ela é muito importante pela questão das indústrias, das hidrelétricas. Nela contém a hidrelétrica de Itaipu, né, que é uma das maiores do país. Existe também a bacia de Tocantins, que acaba sendo de grande importância também, devido à questão do transporte e das hidrelétricas. Existe a bacia da Amazonas, que pega a parte do rio Amazonas, né, como um todo, tá? Que acaba sendo a maior bacia do mundo, tá? E existe também a bacia do Rio São Francisco, mais conhecido como Velho Chico, que tem como objetivo a questão econômica e a questão das hidrelétricas, tá? Existe também as águas subterrâneas, que são os reservatórios de água doce que se encontram no subsolo. Elas podem aparecer no lençol freático, que acaba sendo tendo uma pequena profundidade, é onde a gente pode encontrar nas nossas casas, até mesmo quando formos furar um poço artesiano, tá? Então a gente consegue encontrar água do lençol freático, ou mais profunda, que são as águas dos aquíferos, né? Que no Brasil nós temos 2 tipos, né? Que pega, na verdade nós temos 8 no total, no mundo inteiro. Só que no Brasil nós temos 2 tipos de aquífero, que é o aquífero do alter do chão, que pega a parte da Amazonas, tá? A grande parte da Amazônia, e a parte do aquífero do Guarani, tá? Que acaba tendo grande extensão. Esses aquíferos, eles têm um reservatório muito grande, tá? E para pegar essas águas, são necessários equipamentos, assim, grandes equipamentos para que venha fazer esse processo, tá bom? E aí, nós temos os usos das águas no Brasil, né? Então, como é que é esse uso da água no Brasil? Sabemos que o Brasil, a gente utiliza muita água para a questão da agropecuária e também a questão das indústrias. Por quê? As agropecuárias, elas necessitam muito para a atividade da irrigação, né? Que é uma atividade que consome muita água. Além disso, as indústrias, elas também utilizam bastante água. Existe também a parte da água virtual, né? Que é quando ela acaba sendo designada diretamente para a produção e para o cultivo agrícola, né? E a fabricação dos produtos que acabam sendo bem utilizados, tá? Então, a gente utiliza para geração de energia, para os meios industriais, para os meios minerais, a questão da pesca também, do turismo, a questão do abastecimento das nossas áreas urbanas, das nossas casas, tá? O abastecimento rural também. Então, tudo isso são maneiras que a gente acaba utilizando a água aqui no Brasil. E existe também a questão do tratamento das águas, que são os mananciais. Os mananciais acabam sendo fontes de água doce, né, superficiais ou subterrâneas, que acabam sendo utilizadas para o consumo humano e o desenvolvimento dessas atividades econômicas, tá? Sabemos que grande parte do nosso país, ainda assim, temos muitas pessoas que não têm água encanada, nem água tratada, né? Alguns municípios não apresentam as estações de tratamento nem de esgoto, tá? Então, 27% da população brasileira não tem o esgoto, essa coleta de esgoto, tá? E 43% conta com esse serviço aqui no Brasil. Sabemos que é muito pouco ainda, tá? Então, nós precisamos cuidar bastante, né, desse processo, para que não haja o processo de poluição, né, dessas águas, e essas águas elas fiquem um pouco menos contaminadas para o nosso uso, tá? Vou deixar aqui para vocês as atividades das páginas 180, 181, 182 e 183.
Bons estudos, boa semana e até a próxima!